deixa eu falar como é se registrar, como funciona, só para se alguém ainda tiver dúvida. Então, o Entre é o encontro que todo mundo aqui faz juntos, e a gente faz a partir de alguém oferecendo alguma coisa que quer compartilhar, uma expressão, uma criação, uma experimentação, ou aceitando o pedido de alguém, como foi o caso de hoje, que alguém pediu para o tema ser teatro, e aí eu convidei o Fábio, que é o artista da casa, para falar sobre o assunto. E esse encontro acontece ou na quarta, às 7 da noite, ou na quarta, às 9 da manhã, dependendo da pessoa que vai falar. E ele é gravado, porém já está bem claro que a gente não precisa nunca colocar no ar um encontro que acontece. Então, isso talvez dê mais tranquilidade para todo mundo poder oferecer, experimentar, experienciar. E quando a gente não coloca no ar, não é porque ou não foi bom, ou não, nada disso. Porque às vezes a experiência ela é tão intensa daquele momento e às vezes também alguém participou e se abriu e colocou e falou sobre coisas que eu não gostaria de deixar no ar, mesmo algum participante. Então é importante todo mundo saber que a gente não precisa levar e mantendo aberto no YouTube nenhum encontro, tanto de quem fez o encontro como de quem participou. Dá tanto para editar como dá para não colocar, tá bom? Então, hoje a gente vai ter esse processo sobre teatro. A gente tem 6 segundos de delay para quem não participou ainda. Então, abra o seu microfone quando você quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação. E aí eu vou passar aqui para o Fábio, que eu acho que não tem ideia do que vai falar. Bom, boa noite, gente. Na verdade que eu pensei num monte de coisas, mas nesse momento eu não sei de que vou falar. Então, mais ou menos para eu poder organizar assim alguma coisa que talvez me ajude, eu sei que algumas pessoas pediram, não sei se essas pessoas estão aqui participando, mas eu gostaria que se tem alguma inquietude, se tem alguma pergunta, qualquer um. Então, em função disso, se eu tenho alguma resposta para dizer ao respeito, aí eu começo a organizar um pouco um conto, né? Onde poder incluir todas essas coisas. Fábio. Sim. Oi, está me ouvindo? Estou. Eu que coloquei lá a questão do teatro inicialmente, tinha feito uma pergunta assim para a Ana, que sabia que ela já teve um caminho no teatro e tal, e fiz a pergunta de como que se relaciona todos esses temas que acontecem nos nossos encontros aqui com essa experiência dela no teatro. E daí ela falou de ti, que tu é o artista da casa e tal, que ia te convidar para o encontro. Mas não teria para mim uma pergunta que necessitasse de uma resposta mais direcionada, assim. Você mora aí no Himalaia, não sei se o espaço também mudou de nome para Muda, mas... Eu moro aqui, sim. Mas o que você falou, isso de como o que acontece aqui se traduz um pouco em teatro, é uma coisa que eu posso falar. Ah, legal. Você está esperando ver se alguém mais tem pergunta? Sim, não, né? Ah. Não.
Então tá. É... Eu vou fazer uma pergunta. Sim. Eu acho que uma questão muito interessante, sobre a qual você já falou várias vezes, é por que que os artistas podem ser tão criativos no palco e às vezes tão fracassados na vida pessoal. Aham, tá. Acho que essa é uma questão bem legal assim da gente conversar. Então, é assim. Eu morava a 2 quadras de um teatro extremamente underground. E um dia passava sempre pela porta e era um teatro que tinha apresentações de terça a domingo. 4 apresentações por dia e começava meia-noite. E eu comecei a ir. E eu descobri uma coisa no teatro, está em um monte de lugares, mas eu descobri no teatro que eu ia assistir sempre a mesma peça e eu sempre via algo diferente. Então essa descoberta assim me fez um apaixonado pelo teatro. E eu entrava todo dia meia-noite no teatro e saía às 4 da manhã. Claro, não trabalhava, né? E aí eu comecei a fazer teatro. Aí o diretor do lugar me convidou e eu comecei a fazer teatro de uma maneira assim xiita, assim, fanática. E eu pensei nesse momento que isso era minha vida, que o teatro era minha vida. E quando eu não fazia teatro, minha vida não estava boa. Então estudei, aprendi tudo que tem que se aprender. E era um grande esforço, assim, mas um esforço que eu acreditava que era o esforço do sucesso, né? Isso que você fala, nossa, estou suando, assim, estou trabalhando pra caramba. E a construção dos personagens era um martírio, assim, viver esses personagens que davam um trabalho, assim, que encarnava, parecia que por momentos eu não sabia quem era. E justamente a minha vida fora do teatro era um desastre. Era um caos. Então, eu criei uma companhia com um dramaturgo e fazíamos teatro a quantidade de horas que a gente estava acordado, porque com ele acontecia a mesma coisa. E, obviamente, ninguém conseguia entrar na companhia, né? Porque ninguém conseguia suportar esos 2 malucos. Mas assim era. E aí começou isso da vida, né? Que fazia com a minha vida, porque eu também já não estava suportando. Até criamos uma empresa que fazíamos salada, então entregávamos salada no almoço nas lojas. A gente estava no centro de Buenos Aires.
E então era falar de teatro e fazer teatro e pensar teatro assim o tempo inteiro. E aí eu comecei a ver que era um sacrifício muito grande colocar de maneira precisa todos os aprendizados, né? Los legados de Grotowski y do Barba e na verdade comecei a sentir que não era meu isso, né? Não, estava fazendo a coisa dos outros. E aí eu comecei a desaprender, a me esvaziar e comecei a ver que na vida estava acontecendo a mesma coisa. Assim, era um esforço muito grande como eu tinha que me comportar no âmbito familiar, como eu tinha que me comportar socialmente, como tinha que me comportar com uma mulher, era um esforço assim muito grande. E aí foi meio que como uma coisa paralela. Claro que na vida era muito mais complicado, porque não estava no palco, né? Então, é a diferença da ficção e da realidade, né? Eu achava que quando estava no palco não era eu. E aí comecei a ver que se eu começava a desaprender as coisas no teatro e conseguia escutar de maneira me esvaziando, deixando-me vulnerável, deixando-me atravessar pelo que o outro estava me propondo, eu conseguia me comportar sem nenhum esforço, de acordo com essa relação, me apropriando desse momento. E automaticamente se criava um personagem. Porque, claro, digo, tinha umas pautas, né? Tinha um texto, mas antes de começar a experimentar isso, eu não conseguia me relacionar com outro ator, porque estava muito preocupado com o meu personagem. Para ele não se desfazer. Então não importava de que maneira esse outro ator me perguntasse uma coisa que era sempre a mesma, mas era sempre diferente. Mas eu contestava sempre igual. Respondia sempre igual. Então, como quando comecei a ver que eu me esvaziando, me deixando atravessar pela relação com quem estava contracenando, automaticamente se criava uma personagem. E aí comecei a ver que quando eu ia na casa da minha tia, eu não precisava ser o sobrinho que ela queria ter. Mas eu podia me relacionar e poder conversar com minha tia sem
necessidade de sustentar uma máscara que não estava feita para meu rosto. E aí, obviamente, todo no teatro começou a mudar. E foi quando decidi deixar de ser um ator, né? E para me transformar em um artista. E o que antes eu sentia que o teatro era minha salvação, digamos assim, minha salvação passou a ser a vida, né? Então, começar a... Claro que ainda não me sai muito bem na vida, mas eu percebi que é isso. Então, digo, poder encontrar a arte, não sei, quando estou roçando, encontrar a arte quando estou lavando a louça, quando estou fazendo a cama. Cozinhando, principalmente. Quando cozinho. Em todo. E quando eu consigo, vem essa mesma sensação que eu sentia quando fazia teatro daquela maneira. Só que a diferença é que daquela maneira era um trabalho e hoje eu não tenho mais trabalho. Eu não trabalho mais. No sentido assim da palavra, né? A palavra trabalho traz um peso assim de um sacrifício, traz uma angústia, né? A palavra trabalho. Então todo começa a ser parte da minha vida. Eu vejo minhas filhas com a intensidade, por exemplo, quando elas se declaram amor uma a outra ou quando se declaram o ódio. E é com a mesma intensidade. É com uma intensidade assim de vida, ou quando estão criando coisas. E ao mesmo tempo, em cada situação, parece uma filha diferente. E elas não estão actuando. E são elas. E eu aprendi também que quando eu estou no palco, também sou eu. Em outro tipo de relação. Mas sou eu. Eu acho que é um pouco o paralelo de trazer o teatro com todo isso que a gente fala o tempo inteiro. Que não falamos sempre do mesmo, mas do que a gente está procurando, né?
vivir um pouco, vivir conectado com a vida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem a Alexandra trouxe assim, Fábio, nesses últimos dias conversei com um amigo que associou, de alguma forma, atuação com mentira. Na hora que ele fez essa referência, me veio como resposta imediata até que um bom ator não mente. E quando eu ouvi isso saindo da minha boca, eu não sabia de onde tinha vindo e criou uma pergunta na minha mente. Obrigar, eu não sei se é isso mesmo, obrigar por me responder o que isso significava com esse sentimento. Despertou um interesse por teatro em mim. Ou seja, que está respondida a pergunta em algum lugar? Não? Eu não sei, Alexandra, tem alguma... Já está respondido isso ou tem alguma coisa que você gostaria de... Alexandra, aqui, de desenvolver? Bom, não sei, mas eu acho que não... que o artista não mente. O teatro tem uma coisa assim que é incrível, né? Eu gostei sempre muito do processo e tomar as apresentações como parte do processo, né? E o público é tão importante como o ator, né? Porque senão não se produz teatro, né? Senão continua sendo ensaio. Por isso que eu não faço o teatro que quando eu produzo teatro, porque às vezes sou convidado, eu não uso mais palco. Porque é uma maneira de se igualar. Pero não na igualdade de que sejamos todos iguais, mas de hierarquia. Cada um ocupando um lugar, cumprindo uma função, mas o público tem a mesma importância. Tanto é assim que já não faço mais peças de teatro assim onde o público chega e vai embora quando termina a peça. Ou tem que ter um jantar, não necessariamente para falar sobre o acontecido, né? Porque eu, particularmente, quando termino de assistir uma peça de teatro, eu não sei o que dizer sobre ela. Porque também eu não pretendo entender. Então, é muito difícil dar uma opinião. Muito mais depois de fazer um retiro de silêncio. Você percebe que não... A gente diz muito mais do que precisa dizer, né? Então, é isso, é esse encontro, é essa relação. Então não tem mentira.
não tem lugar para mentira. É um momento mágico. Assim que se juntam um monte de pessoas que não se conhecem. Digo, é mesmo assim como quando cai uma bola na praia e de repente tem 20 pessoas jogando bola e ninguém se conhece. E ninguém sabe o que vai acontecer. Porque o público não sabe o que vai acontecer. Os atores não sabem o que vai acontecer. Então não tem, digo, se acontece um momento artístico de criação verdadeira, não tem como ter mentira. A Sara, ela está perguntando o que é um artista e o que é arte. Eu acho que um artista é um ser humano pleno, assim, é um criador a cada segundo. E a arte é o produto disso, é o resultado disso, é o fruto disso. E quero dizer, até da maneira que eu penso, até você como público é artista. Não é o público que consome arte não é consumista, é artista. Só que a arte, como qualquer outra atividade, foi capturada por esse grande sistema que a gente alimenta, que a gente criou também. Só que a gente perdeu o controle, né? Digo, agora o controle é desse monstro que a gente criou. E a arte é vítima disso também, né? A arte também foi capturada. Então, há muitas coisas, eu acho que, por mais que sejam bonitas, e aí a gente entra em uma coisa que é bonito, né? Que é... Porque quando falo, por mais que sejam bonitas, estou falando bonitas no sentido do bonito que a gente conhece como bonito. Eu acho que escapam um pouco, não é uma crítica, é simplesmente um pensamento. Escapam um pouco à pureza da arte, porque acho que a arte está ligada à vida. E se a obra não está ligada com a vida, eu acho que perde a arte. Em relação a isso que... Eu queria falar
Eu queria falar uma coisa, voltando ao início, quando você está numa fase onde você ainda não estava integrando a arte com a vida. E você falou assim, eu estava muito preocupado com o meu personagem, para ele não se desfazer. Ó que frase maravilhosa. E daí você diz, então eu não podia me relacionar com os outros personagens, porque eu estava tão preocupado com o meu personagem, tentando segurar ele para ele não se desfazer, como que eu ia me relacionar com os outros personagens? Acho que isso é uma reflexão muito importante para nós, né? Porque às vezes a gente cria um personagem, por exemplo, na família você é um personagem, no trabalho você é um personagem, são personagens diferentes, mas você fica sustentando esses personagens para eles não se desfazerem literalmente, e daí você não se relaciona mais com as pessoas, nem da família, nem do trabalho, nem em nenhum lugar onde você está, porque justamente está segurando o personagem. Acho que isso tem tanto a ver com o que a gente faz normalmente e tem a ver, inclusive, com... Você falou agora, depois quando você foi ficando mais pleno, que você está descrevendo. Hoje você faz arte lavando louça, ou roçando, ou na vida. A vida e a arte se integram. Mas quando você acredita que você é alguma coisa, acredita em opiniões assim muito marcadas, você não pode integrar isso. Porque você fica preso nessa criação, acreditando nela. Nesse sentido, talvez a gente pudesse até brincar de que é preciso ser um pouco mentiroso, né? Nada disso é verdade. Uhum. Se você acredita que é verdade, você já se gruda numa coisa. Então não tem mentira e verdade na arte, talvez, né? Não sei. Cuando digo, por ejemplo, que no tem uma mentira que é, por exemplo, eu posso sair agora como se eu estivesse em cena e falar: mi nombre es Pelé. E eu fui o melhor jogador de todos os tempos. Eu estou mentindo e vamos entrar em uma coisa que eu vou fazer Pelé. Eu vou fazer de Pelé. E é uma mentira. Mas não é uma mentira para te enganar. É para que façamos juntos essa mentira. Porque se eu me pinto de negro e quero fazer a vocês crerem que eu sou Pelé, não vai dar certo. Então, digo, claro, sim, a gente brinca com a mentira, mas não para enganar, sino para criar uma outra realidade. Você quer fazer uma pergunta? Eu acho que uma das coisas que ficaram muito fortes no nosso processo aqui em relação a... Porque é uma família... Porque quando eu falei que o artista da casa era você, alguém falou, não, você também é artista. E sim, é uma família de artistas. Somos todos aqui. Mas o lugar que você sempre teve no teatro, ele foi mais voltado à criação e mais contínua, né? Eu saí da área do teatro, eu já saí da área do teatro, né? Quer dizer, agora a gente vai voltar para o teatro. Mas, enfim, uma coisa muito forte que você sempre trazia quando você fazia personagens ou quando você ia fazer um trabalho, era não tem a possibilidade de dar errado.
não tem a possibilidade de... Sabe do que eu estou falando? Sim, sim. E isso é uma coisa que alimentou muito o nosso processo de vida aqui, esse pensamento, e se você puder falar um pouquinho, por que que os seus personagens não têm como dar errado? Por que que os seus trabalhos artísticos não têm como dar errado? Aham. É. Naquela época que eu carregava esses personagens assim, era muito peso também, né? Porque era uma época de muita produção de teatro em Buenos Aires. Surgiu um movimento muito forte do qual tive a sorte de participar, que se chamou a Nova Dramaturgia, que era uma maneira diferente de escrever. Foi um pouco forçado, né? Porque os grandes dramaturgos argentinos, eles, na época da ditadura, foram para o exterior, outros morreram, então ficou um vácuo, um vazio, como uma coisa desconectada, né? Não desconectada, sino interrompida. Então saiu esse movimento da nova dramaturgia, que foi incrível. Então você precisava, que ao mesmo tempo que foi incrível, tinha muita competição, né? Então você precisava de ter boas críticas para poder conseguir teatro, para poder conseguir algum patrocínio, para o que fosse, ou simplesmente para sair no jornal e tentar trazer um pouco mais de público. Então, quando era fracasso tras fracasso, assim, porque sempre tinha alguém que não gostava e a gente fazia muita coisa para agradar também, pensando em... E com o tempo e com todos os processos, eu fui perdendo o ego. E junto com essa perda, comecei a ganhar o prazer de fazer o que eu estava querendo fazer. E praticando isso, eu descobri que tinha eliminado o fracasso da minha profissão. Porque, claro que eu gosto que gostem do que faço, mas que gostem não me modifica. E eu comecei a gostar quando não gostavam. Porque vi que também era uma maneira de me comunicar. Então, eu não fazia nem para gostar, nem para incomodar. Eu fazia o que eu queria. E deixando o público no lugar que eu acreditava que o público tem que ter. De não ser subestimado, de ser respeitado. E aceito a leitura
aceitar a leitura que cada um fizesse do meu trabalho. Porque em cada trabalho você recebe assim uns comentários de coisas que você nunca pensou, pelo menos eu nunca tinha pensado nisso. Alguém vem e me fala uma coisa, não porque essa referência de não sei quem, e nunca pensei nisso. Então, meus personagens já não têm esse risco, não têm a possibilidade nem de sucesso, nem de fracasso. É simplesmente uma maneira de viver. Mas eu não sei como está o tempo. Temos 20 minutos. Ainda? Mas podemos acabar a qualquer hora. Não, claro, não vou falar. O Max pergunta, fala. Sim. Quero saber mais sobre essa volta, Ana, o que te move, o que move aí. É porque eu comentei, né, que eu estou fora do teatro há bastante tempo, porque eu fiquei 20 anos imersa no teatro por causa de uma escola de teatro e algumas companhias de teatro com que eu estava envolvida. E isso deixou... E como eu não era atriz, estava sempre por trás, assim, sair foi uma tranquilidade. Mas a gente tem... O teatro permeia a nossa vida aqui. Então, não sei se quer falar. Pode falar. Não dá para falar ainda porque a gente não está ainda fazendo o processo, mas a gente está com um projeto de fazer um teatro familiar e apresentação aqui no nosso espaço. Então, é um projeto de teatro familiar e aqui nesse espaço. Assim que as coisas ficarem prontas, vocês certamente saberão, mas a gente nem tem data, nem pressão nenhuma para isso. A Ilana fala assim, abrir mão do fracasso e do sucesso. Lindo, é isso, abrir mão do fracasso e do sucesso. Então, por isso que eu acho que tem muito, que compõe muito o pensamento do teatro e do ator, que não está, a gente chama de vendido, né? Ou que não está submetido, ou que não está condicionado por um mercado, por um sistema, por uma vaidade, por um ego, ele acaba sendo uma prática daquilo tudo que a gente está trazendo como criação diária, de acordar e aí as nossas relações com o tempo, com as pessoas, com as nossas filhas, com o nosso estado, é que vai dizer o que é aquele dia, por mais que a gente tenha alguma coisa naquele dia marcada como compromisso, você não sabe como é que você vai fazer aquilo, porque são compromissos que você se colocou, que não tem um patrão olhando para ele, né? Então, se o Fábio ele sabe que no dia seguinte ele vai roçar, se chover, não vai roçar. E se tiver muito sol, talvez não vá roçar também. E se roçar, não sabe o que vai ser esse roçar, né? Então, eu acho que é nesse lugar que o teatro nos deu bastante inspiração para todo o processo que a gente aparentemente teoriza, mas na verdade é pura prática, né? Bom, eu não tenho muito mais para dizer, mas tem uma pergunta, Danilo fala, queria saber se possível, quando vocês consideram que um trabalho está pronto para ser apresentado, um trabalho fica pronto? Não, acho que eu falei alguma coisa sobre isso. Eu acho que é impossível uma peça estar pronta. Acho que não tem. É como... Talvez esteja pronta quando deixa de ser feita.
porque enquanto está sendo feita, está sendo feita. Não, eu fiquei com peças em cartaz durante 3 anos e nunca estava pronta. Não tem como estar pronta. É um encontro a cada dia. Não. Agora, tem quando ela já está num ponto de trazer o público para dentro da peça. Da mesma maneira que, às vezes, dependendo do processo todo, está no ponto de trazer o iluminador para a peça, um figurinista para a peça, se for o caso. Tem pontos, né? E tem um ponto que dá para trazer a plateia, e tem ponto que não dá ainda para trazer a plateia. E isso eu acho que... Mas não é que ela está pronta, né? Mas está num ponto, né? Eu acho que você decide quando... Que basicamente é uma decisão do diretor, que é quem olha de fora, de alguma maneira, né? De quando a peça vai ser mostrada. Mas acontece que hoje em dia você tem... A maioria das peças se fazem por encargo, né? Então, você ganha um edital, apresenta um projeto em algum lugar, então sabe que tem... faz um orçamento, divide esse orçamento, então tem para pagar 3 meses de ensaio e 2 meses de apresentação em um teatro. Então, faz isso. Como se fosse uma linguiça. 3 meses a peça tem que estar pronta. Eu fiz processo de anos de peças. E não digo que tenha que ser assim, mas não tem um tempo. Não dá para dizer, em 3 meses está pronta, em 1 mês levanto a peça. É muito relativo, você decide quando esse tempo. Mas esse tempo está fora de controle. Então, mas claro, sim, tem um momento que tem uma decisão. A Ilana fala assim, a presença do ator sendo colocada no dia a dia, um comentário. E o Max põe, pronto, parece assumir outro significado no mundo do teatro, beira o abandono na minha perspectiva. Não entendi. Pronto, Sim. Parece assumir outro significado no mundo do teatro, Aham. beira o abandono na minha perspectiva. Então, para finalizar o que eu quero dizer, o que eu tenho para dizer, é que basicamente eu devo ao... Não devo nada. Vamos começar falando melhor. Eu agradeço ao teatro a possibilidade de ter conhecido a pessoa que mais amo neste mundo.
É que a gente se conheceu. A gente se conheceu num festival de teatro. E então foi graças ao teatro e ao Equador e ao convite de ir para o Equador que a gente está junto até hoje. Mas eu acho que a Cuca trouxe uma questão, né? Que por que o artista, e eu vivo com artista, né? E por que um artista, às vezes, ele não consegue trazer no cotidiano a sua expressão artística. E eu sinto que a arte é uma contenção, um processo artístico, principalmente do teatro, que é um processo muito íntimo. A gente teve aqui 2 dias de autonomia criativa, que foi conduzido por uma artista, por uma atriz, com processos muito teatrais. E em 2 dias, o grupo todo ganhou uma intimidade tão grande, o grupo todo desenvolveu, se revelou, se alcançou também. Então, o teatro ele dá essa contenção, onde esse processo ele fica muito potencializado. E a gente precisa, de alguma maneira, carregar essa contenção no cotidiano para poder ter esse tipo de intensidade. Então, o que eu sinto é que é difícil transportar essa contenção ou criar essa outra contenção, mas eu acho muito necessário, porque eu acho um desperdício quando você tem a experiência da arte na sua vida tão concretizada como no teatro, nas artes plásticas, na música, na poesia, na dança. Quando você tem uma experiência tão viva no seu corpo, na sua experiência pessoal ali, no seu pensamento, nas suas emoções, esse tipo de relação, não levar isso para o cotidiano, eu acho um grande desperdício, assim. Eu acho eu te rebaixa, você não fica à altura da obra-prima que pode ser a vida, né? Então, às vezes, eu que convivi sempre muito mais nos bastidores do teatro, que te dá uma meia distância muito favorável, eu ficava me perguntando como é que esses artistas, essas pessoas fazem coisas tão incríveis no teatro, e no relacionamento dentro do teatro, e no relacionamento também dos personagens, e alcançam, né, lugares, e como é que na vida pessoal cai numa mediocridade, né? Eu me perguntava muito isso. Uma vez a gente assistiu um filme aqui, que eu não vou lembrar o nome, você lembra, Ceci? Mas era um filme, Vida Além da Morte, Vida Além da... Um filme com Robin Williams. Uhum. E era... Hã? Amor? A Vida Além da Morte. Enfim, a história é que morre a mulher dele e ele vai resgatar... Vida Além da Morte. E ele vai resgatar a mulher lá no inferno. E esse cara, então, Robin Williams, passa por todo esse processo, vai para o inferno e vai lá e vê o que quer, porque a mulher ela se suicidou, eu acho, né? Então vai para o inferno. Bom, aí, quando acabou esse filme, a minha filha falou assim: nossa, esse ator nunca vai se matar, porque ele teve a experiência de um personagem que mostra para ele, que dá uma sensação. E eu não tive coragem de falar para ela que ele tinha se matado. Depois de um tempo que eu esperei passar o efeito do filme, que eu contei para ela que justo aquele ator se matou. Um exemplo radical para dizer que, na verdade, no cotidiano eu sempre vi muito isso. Vi que estava na mão dos artistas, está na mão de quem tem uma experiência artística, trazer para a vida essa contenção que permite um tipo de expressão, um tipo de conexão e de comunicação que algo bloqueia, algo dá medo, algo dá preguiça, algo dá desconfiança. Eu não sei exatamente o que é para cada um, mas eu acho um desperdício. Então, o meu anseio é esse, de
levar a arte para a vida e levar as pessoas para a arte. Por isso, esse ano inteiro a gente tem se dedicado a só processos artísticos aqui, onde alguém que nunca teve uma experiência com a arte pode ter essa experiência sem um compromisso, né, de um artista profissional, e experimentar e sentir isso, como aconteceu nesse final de semana com a autonomia criativa, como vai acontecer no dia 31 agora de agosto e 1º de setembro com o Rodrigo Sestrem, que vai fazer todo mundo que é músico ou não é músico tocar um instrumento, e todo mundo que sabe ou não fazer cordel, desenvolver um cordel. E depois a gente vai fazer no cinema isso também com o Fábio, o Marcos Fábio Cartudian. Então, são processos que a gente tem investido muito esse ano aqui, porque eu acho imprescindível. E a gente fica aqui se puxando para isso, né? Como é que é levar realmente um processo artístico para a vida depois de ter tido tanta experiência na arte, de uma maneira profissional e de uma contenção, né? Então, é isso. Alguém, antes da gente terminar, quer fazer alguma colocação ou alguma pergunta? Dessa intensidade. Eu fico me colocando um bocado de minhoca na cabeça, ou elas já estão lá e ficam saindo. Esses dias eu estava aqui pensando sobre a relação que eu tenho com as pessoas que fazem teatro comigo, numa oficina que eu conduzo aos sábados. Nossos objetivos, que às vezes correm o risco de parecer serem mais meus do que dos outros pela questão de estar conduzindo, mas que é um lugar onde eu não quero parar. E me vem uma ideia maluca que eu penso em transformar num projeto que está entrando para sério. Tem uma série de ideias que eu lanço para não serem aceitas, mas que até hoje nenhuma delas não foi aceita, na verdade. Mas quando eu lançar, quem sabe a gente tem essa surpresa de não ser aceito. E assim, imagina um grupo de teatro público. Qualquer um possa entrar, qualquer um possa fazer. Que tira esse lugar de ter atores profissionais ou atores amadores. Afinal, né, teve a pergunta aí, o que é um artista? Né? Eu acho que um artista é só um ser humano. E quando o Fábio fala ser humano pleno, é muito interessante. E me remete à colocação da Ana, dos artistas, que às vezes, dos seres humanos que fazem coisas maravilhosas na arte, no teatro, e às vezes levam uma vida sem tanta intensidade ou arte, num certo significado da palavra. Existe aqui, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um teatro que não é tão bem aproveitado como talvez pudesse ser pelos grupos artísticos da cidade. E a perspectiva de, em outros países, teatros serem ocupados por grupos de teatro, e até aqui no Brasil, às vezes isso acontecer, me levou a essa ideia de um grupo de teatro público. Público porque não poderia ser de outra forma para ocupar um teatro público municipal. Ou poderia, mas talvez levasse a Terceira Guerra Mundial passofundense. E eu fiquei com vontade de esmiuçar isso, levar isso para algum lugar. Talvez essa fosse meu verdadeiro pensamento que me fez ter a vontade de perguntar lá no grupo sobre teatro junto com vocês.
Gratidão, inclusive. Ó, já tem alguém falando que traz para o Vale do Capão. Ah, olha, e o Igor corrigiu. O filme é Amor Além da Vida. A gente estava no Vida Além da Morte. E o Max já aceitou o convite de ir para o Capão. Eu acho teatro fenomenal. Acho realmente uma experiência que por si só é muito rica. Então, eu acho redundante falar que teatro... vamos fazer teatro como terapia. Não tem outra possibilidade. Por mais que não seja uma terapia, é terapêutico fazer teatro. Então, eu não reduziria o teatro a nenhum tipo de algo que ele não é mesmo, né, por si só, né? Então, atores profissionais, atores amadores, não atores, todos podem, sabendo a regra ali do jogo, tendo uma contenção para se envolver naquilo, pode realmente fazer teatro juntos. A questão é que a gente tem um imaginário muito forte do teatro como representação. Tem uma coisa meio novelística também, que não cabe no teatro, né? Fica difícil ver alguém querendo representar como se fosse um ator de novela no teatro. Então, ele, quando se encontra a essência do teatro, é para qualquer ser humano. Aliás, teatro é feito por ser humano, né? A Cid fala assim, o que é um artista e o que é um não artista? Por que essa divisão é necessária? E quando torná-la desnecessária? Que realmente, assim, a gente não... nós somos artistas por natureza, porém a gente tomou rumos não artísticos na vida. E quando a gente toma esses rumos não artísticos na vida, a gente não está atuando como artista, seja dentro do teatro, da arte, seja na vida cotidiana. Então, tem uma separação. Porque da onde surge aquilo que você está fazendo, da onde surge aquilo que você está experienciando, aonde está a sua relação com as coisas, né? Dali que está o processo artístico. Mas, enfim, só para não ultrapassar demais o nosso horário, e a gente pode depois seguir outros momentos com outros artistas que estão aqui também trazerem a sua experiência. E que bom que o Fábio aceitou o convite que eu fiz hoje de manhã, porque eu acho que é uma experiência concreta que traz uma... Não, na verdade, eu queria ouvir uma declaração de amor, então por isso que eu pedi para ele fazer esse encontro. E tomara que a gente consiga viver intensamente o nosso processo aqui até chegar a estar no ponto de chamar todos vocês para compartilharem desse processo. Vamos trabalhar para isso. Então, tá bom, vamos seguindo. Semana que vem a Joana vem trazer também um processo artístico, um processo com fotografia, e a gente vai criando aqui o nosso Entre Virtual com a participação de todo mundo em todos os lugares. Um beijo! Um beijo!